Há um instante quase imperceptível em que o coração humano se quebra em silêncio. É o segundo exato em que todas as forças que sustentavam o orgulho cedem e algo dentro de nós sussurra: chega. Não é desistência, é revelação. É o momento em que o espírito, cansado de guerrear com o destino, finalmente se inclina diante do mistério. Nesse ponto, o que parecia derrota se transforma em semente de algo novo, o começo da verdadeira entrega. Carl Jung dizia que a alma não desperta por conquista, mas por rendição. E essa é talvez a lição mais difícil de todas, porque fomos educados a lutar, a resistir, a provar nosso valor pelo esforço. Mas há um limite que separa o esforço da insistência, e quando o homem o ultrapassa, a vida começa a desmoronar. Jung via nesse colapso um convite divino. Quando o ego se desfaz, o self, o centro mais profundo e divino do ser, desperta. É o nascimento de uma consciência nova, que não se guia mais pela lógica do controle, mas pelo fluxo silencioso da fé. A entrega não é um gesto de fraqueza, é um ato de coragem espiritual. Entregar-se a Deus é abrir mão do comando da própria narrativa. É admitir que não sabemos o caminho, mas ainda assim escolher caminhar. É deixar de tentar prever o amanhã e aprender a habitar o agora com confiança. Quando a alma chega a esse ponto, algo se move no invisível. As dores antigas se tornam mestras, as perdas revelam propósito e até o silêncio ganha voz. A mente que antes se debatia em perguntas começa a ouvir respostas vindas de um lugar mais fundo, onde a linguagem humana não alcança. Mas o que realmente acontece dentro de nós quando deixamos de resistir, quando paramos de argumentar com a vida e simplesmente dizemos sim? Nesse instante, o medo perde seu império. O controle que antes parecia segurança mostra-se prisão, e aquilo que chamávamos de eu se dissolve lentamente, dando lugar a algo maior, sereno e luminoso. Jung via a psique como um templo de forças opostas, consciente e inconsciente, luz e sombra, humano e divino, que só encontram harmonia quando o ego deixa de querer dominar. É nesse abandono que o espírito começa a respirar livremente. A entrega não transforma o mundo exterior de imediato, mas muda o modo como o vemos. O caos continua lá, as incertezas permanecem, mas o olhar se altera. De repente, o sofrimento já não é inimigo, é mestre. O atraso não é castigo, é proteção. A dúvida não é falha, é parte do aprendizado. Deus não nos pede que compreendamos seu plano, mas que confiemos na sabedoria por trás dele. E essa confiança é o terreno onde germina o milagre silencioso da paz. Há uma alquimia que acontece quando a alma diz: eu confio. O tempo perde sua pressa. O coração aprende a descansar em meio às tempestades. O homem deixa de ser prisioneiro de suas vontades e passa a ser instrumento da vontade maior. Jung afirmava que essa passagem, do ego ao self, é como atravessar um rio escuro. É preciso deixar a margem conhecida e lançar-se no desconhecido. Só assim o ser humano descobre que o invisível é mais sólido do que o que se pode tocar. Entregar-se é morrer simbolicamente. É permitir que tudo o que é falso em nós, o orgulho, o medo, o controle, se desfaça. Mas é nessa morte que a vida espiritual floresce. É como se, ao soltar as rédeas, fôssemos tomados por uma força que sempre esteve ali, silenciosa, esperando por espaço. O ego cessa, o espírito emerge. O homem cego de si mesmo torna-se vidente da alma. E então, a fé deixa de ser um conceito e se torna experiência. Não é mais uma crença imposta, mas um estado de ser. A fé que nasce da entrega não depende de promessas. Ela floresce na aceitação do mistério. E quando a fé amadurece, tudo o que acontece, mesmo o que dói, começa a fazer sentido. A sincronicidade, como Jung chamava, passa a costurar a vida com fios invisíveis. As coincidências deixam de ser acaso. A alma percebe que é guiada, mesmo quando não entende o caminho. O ego, ferido por séculos de controle, tenta resistir. Ele teme a rendição porque confunde poder com existência. Mas à medida que a confiança cresce, o ego aprende a silenciar. E quando o ego se cala, o espírito fala. Esse é o ponto em que o homem deixa de orar pedindo resultados
e começa a orar pedindo entendimento. A entrega transforma a oração em comunhão. Não é mais um pedido, é um encontro. E nesse encontro, o humano e o divino se reconhecem. O que antes era luta se torna dança. O que antes era busca se torna retorno. A alma percebe que nunca esteve separada de Deus, apenas distraída. A entrega é o gesto que a desperta dessa distração. Mas há uma pergunta que permanece, ecoando suavemente nas profundezas do ser. Se tudo o que acontece é vontade divina, por que ainda tememos perder o controle? Talvez porque o ego ainda não compreendeu que o que chamamos de perda é, na verdade, o início da libertação. E é exatamente nesse limite, entre o medo e a fé, entre o controle e a entrega, que algo grandioso se prepara para nascer. Um chamado silencioso ressoa no interior da alma, pedindo mais do que palavras, mais do que orações, pedindo a coragem de confiar. Pois quem se entrega verdadeiramente a Deus não se torna menor, torna-se vasto como o céu. E enquanto essa verdade se revela, uma nova pergunta começa a surgir, ainda mais profunda, quase perigosa em sua beleza. O que acontece quando o homem deixa de apenas confiar em Deus e começa a permitir que Deus confie nele? Há dias em que tudo parece escapar por entre os dedos. Você tenta manter o controle, mas a vida insiste em seguir por outro caminho. O relógio parece zombar da tua pressa. As portas se fecham, os planos desmoronam, e dentro do peito nasce uma pergunta silenciosa. Por que tudo está dando errado? É nesse instante que muitos desistem, mas alguns, apenas alguns, param, respiram fundo e percebem que talvez não seja o mundo que esteja desmoronando, mas sim a ilusão de que algum dia o controlamos. A entrega começa assim, de forma sutil, quase imperceptível. Às vezes, com uma perda. Outras vezes, com uma espera. Sempre com um convite à confiança. Carl Jung dizia que o homem moderno sofre porque se esqueceu de conversar com sua própria alma. E é exatamente esse esquecimento que o faz temer o invisível. Mas quando a dor se torna profunda o bastante, ela rompe o ruído e cria espaço para o sagrado falar. Há pessoas que só compreendem isso no meio da tempestade, quando o médico não tem resposta, quando o relacionamento acaba, quando a vida muda de direção sem aviso. E de repente, no meio do caos, algo silencioso acontece. Uma voz interior, suave e firme, sussurra: confie. Essa voz não vem de fora. Ela nasce do mesmo lugar onde Deus habita. É a presença que não se impõe, mas espera ser reconhecida. A entrega é esse reconhecimento. O instante em que você entende que lutar contra o fluxo da vida é como tentar conter o mar com as mãos. É quando você solta, e ao soltar, algo se reorganiza. O medo se dissolve um pouco, o tempo desacelera e o ar parece diferente, mais leve, mais cheio de significado. Imagine uma mulher que perdeu o emprego de forma inesperada. Por semanas ela chorou, orou e pediu respostas. Nada acontecia. Até que, exausta de pedir, ela decidiu apenas agradecer. Agradeceu o que tinha, o que já foi, o que ainda não veio. No dia seguinte, sem planejar, encontrou alguém que a indicou para um projeto que mudaria sua vida. Coincidência. Jung não acreditava em coincidências. Ele chamava isso de sincronicidade, o diálogo invisível entre o mundo interior e o exterior. Quando o ego se cala, o universo responde. A entrega transforma a maneira como enxergamos o cotidiano. Os pequenos atrasos deixam de irritar. Os encontros deixam de parecer aleatórios. As despedidas deixam de ser tragédias. Tudo ganha uma tonalidade simbólica. Você começa a perceber que a vida não é uma sequência de eventos desconectados, mas uma linguagem viva, cheia de mensagens que só se revelam quando você aprende a escutar. A mente espiritual vive em estado de escuta. Ela observa, não para julgar, mas para compreender. Um homem que sempre teve medo de solidão certa vez contou que, após uma grande perda, começou a acordar todos os dias às 4 da manhã, sem saber por quê. Irritado, tentava voltar a dormir, até que um dia, decidiu não resistir. Levantou-se, fez um café, sentou-se em silêncio e ouviu o som distante da chuva. Foi nesse instante que sentiu uma paz inexplicável. Não era o fim da dor. Era o começo da presença.
Aquele vazio que tanto o assustava de repente se tornou lugar de encontro. Ele percebeu que Deus estava ali o tempo todo, esperando que ele parasse de fugir. Carl Jung dizia que o inconsciente fala através de símbolos, sonhos e coincidências. Quando a alma desperta, esses sinais se tornam guias. Uma canção que toca no momento certo, uma frase dita por um estranho, um atraso que o impede de estar no lugar errado. Tudo parece parte de uma inteligência maior. É como se a vida inteira estivesse cuidadosamente orquestrada para conduzir você de volta à essência. E no fundo sempre esteve. A mente espiritual entende que não é preciso forçar o destino, apenas cooperar com ele. Isso não significa passividade, mas confiança ativa. O tipo de fé que trabalha, mas não se desespera, que planeja, mas sabe soltar, que ora, mas também age. A entrega não te tira da vida. Ela te devolve a ela de forma mais lúcida, mais inteira, mais desperta. E então vem o momento mais bonito, o instante em que você percebe que o que mudou não foi o mundo, mas o teu olhar. Aquilo que antes era fardo agora é caminho. O que era obstáculo agora é direção. O que era silêncio agora é resposta. Deus nunca deixou de falar. Nós é que, em meio ao ruído do medo, havíamos deixado de ouvir. A entrega te ensina a ver o invisível no visível. É quando você entende que a espera não é punição, é preparação. Que o tempo de Deus não é o teu tempo, mas sempre é o tempo certo. Jung acreditava que o Self, o centro divino do ser, conduz cada um de nós como um sol interno, guiando-nos mesmo quando tudo parece escuro. É essa luz interior que, silenciosamente, aponta o caminho de volta ao sagrado. E é por isso que, depois da entrega, a vida não fica mais fácil. Ela fica mais verdadeira. Você ainda enfrenta desafios, ainda sente dor, ainda se decepciona. Mas agora há um fio invisível de confiança sustentando cada passo. A paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que existe sentido mesmo no que ainda não se entende. E então, no meio do dia comum, no trânsito, numa conversa, num pôr do sol que parece mais intenso do que o normal, algo dentro de você sussurra novamente: confie. E você entende que a entrega não foi um momento, foi o início de um modo de viver. Mas toda rendição profunda guarda um segredo que poucos têm coragem de descobrir. Quando você confia completamente em Deus, Ele começa a revelar não o que você quer, mas quem você realmente é. Há um instante em que a fé deixa de ser teoria e se torna um acontecimento real dentro da alma. É quando a confiança em Deus atravessa o limite da mente e toca o corpo, fazendo com que cada célula pareça saber algo que a razão ainda não entende. A entrega começa a se tornar carne, respiração, gesto. O mundo exterior continua o mesmo, mas o modo como você o percebe se transforma radicalmente. Tudo o que antes parecia caos começa a se alinhar silenciosamente, como se uma inteligência invisível recolocasse cada peça no lugar certo. Carl Jung dizia que o Self, o centro divino do ser, reorganiza a vida quando o ego desiste de controlar o destino. É um ajuste sutil, mas inconfundível. Nesse novo estado, prosperar deixa de ser sobre conquista e passa a ser sobre harmonia. Prosperar é quando você acorda em paz, mesmo sem respostas. É quando algo em você sabe, mesmo sem ver. E essa certeza silenciosa vale mais do que qualquer segurança material. Jung via a alma humana como um campo de energia viva, constantemente chamado à integração. E a entrega é o que inicia esse processo. Ao deixar que Deus conduza, você deixa de ser fragmento e volta a ser totalidade. O que antes era luta agora é alinhamento. O que antes era busca agora é expressão. Mas será que conseguimos realmente confiar nesse fluxo sem sabotar o processo? É possível viver sem o impulso de controlar o resultado? Essas perguntas revelam o ponto mais delicado da entrega. Ela exige que você renuncie não ao mundo, mas à imagem que criou de si mesmo dentro dele. Entregar-se é aceitar morrer para o que é falso, para que o verdadeiro possa respirar. Há quem confunda a rendição com passividade, mas são opostos absolutos. O passivo espera que algo aconteça. O entregue permite que algo o atravesse. Quando você se entrega, começa a agir de outro lugar.
Não mais da vontade egóica, mas da inspiração. As decisões se tornam mais serenas, as palavras mais precisas, e a intuição começa a se manifestar com uma clareza quase sobrenatural. Jung dizia que a intuição é a linguagem da alma, e quando o ego se cala, essa linguagem volta a ser compreensível. Certa vez, um homem que passava por uma sequência de fracassos decidiu parar de tentar controlar tudo. Em vez de planejar o impossível, começou a acordar todos os dias e apenas perguntar: Deus, o que o Senhor quer que eu veja hoje? A resposta não veio em vozes nem sinais grandiosos. Veio em pequenas percepções. O sorriso de um estranho, a quietude de uma manhã, a paciência em uma fila. E foi nesse estado de presença que, sem esperar, ele recebeu o convite para trabalhar em algo que unia suas habilidades ao propósito que ele nem sabia ter. Coincidência? Jung diria que foi sincronicidade, a resposta de Deus à mente que aprendeu a confiar. Mas o que acontece dentro da alma quando ela começa a perceber que não está mais à deriva, e sim sendo guiada? A sensação é de retorno, como se algo familiar, mas há muito esquecido, voltasse à superfície. É a lembrança de que fomos feitos para cooperar com o divino, não para disputar com ele. A mente espiritual, então, abandona o medo da escassez e passa a operar na frequência da abundância. Tudo começa a se mover com mais leveza, porque o peso da ansiedade é substituído pela força da fé. Há um paradoxo na entrega que poucos compreendem. Quanto mais você solta, mais as coisas se encaixam. Quanto mais confia, mais a vida se reorganiza. A lógica humana teme o vazio, mas o vazio é o útero do milagre. Deus só pode preencher aquilo que o ego deixa vazio. Quando você desiste de ser o centro, o universo volta a girar corretamente. E se tudo o que você chama de atraso fosse na verdade o ritmo exato do amor divino? E se cada silêncio de Deus fosse uma resposta que a tua pressa ainda não é capaz de ouvir? Essas perguntas não exigem resposta imediata, elas pedem contemplação, porque a fé madura não corre, ela espera com confiança. Com o tempo, o que era busca se transforma em serviço. O que era desejo se transforma em doação. O homem que se entrega a Deus passa a irradiar uma paz que não é dele, é emprestada do céu. Suas palavras curam não pelo que dizem, mas pela energia que carregam. É como se o divino respirasse através dele. Jung afirmava que o verdadeiro processo de individuação é o nascimento de Deus dentro do homem. Quando isso acontece, não há mais separação entre o que você é e o que você manifesta. A mente espiritual não busca controlar resultados porque já habita o propósito. Ela entende que há uma ordem que não depende de esforço, uma matemática invisível que equilibra todas as coisas. Você começa a perceber que até as quedas tinham função, que até as demoras te moldavam, que até o silêncio era parte da música. E então, pela primeira vez, você sente gratidão por tudo, inclusive pelo que doeu. Mas será que estamos prontos para agradecer por aquilo que ainda não compreendemos? Conseguimos olhar para a dor e chamá-la de mestra? A entrega verdadeira começa nesse ponto, quando a alma aceita que Deus também fala através daquilo que o ego mais teme. Nesse momento, algo dentro de você desperta com intensidade. É como se o coração, antes comprimido pela vontade de controlar, se abrisse e deixasse passar uma lucidez profunda, serena e amorosa. Você entende que prosperidade não é sobre ter, mas sobre ser. É quando a alma se realinha com o propósito divino e tudo o que é supérfluo se dissolve. Carl Jung dizia que o homem se torna saudável quando aprende a viver em harmonia com o símbolo que o habita. E o símbolo de Deus em nós é confiança. E é essa confiança que, pouco a pouco, te transforma em ponte entre o visível e o invisível. A vida, então, deixa de ser um campo de batalha e se torna um campo de criação. Você passa a agir com leveza, a falar com sabedoria, a amar sem medo. E o universo, reconhecendo a vibração da entrega, responde com generosidade. Mas há um mistério ainda maior que começa a se desenhar no horizonte da alma. Uma revelação que poucos percebem até que estejam prontos para o próximo passo. E se a entrega total não for o fim da jornada espiritual, mas o início de um chamado ainda mais profundo, o chamado para criar junto com Deus,
Há momentos em que o improvável se torna sinal. Uma simples coincidência se repete tantas vezes que deixa de ser acaso e começa a soar como um chamado. É assim que o universo responde à mente que se entrega, com sincronicidades tão precisas que seria impossível não perceber que há uma inteligência operando nos bastidores. Carl Jung dizia que esses encontros entre o interior e o exterior são mensagens da alma, comunicações do self, para lembrar o ego de que o plano divino nunca se perdeu, apenas aguardava ser reconhecido. Quando você se entrega totalmente a Deus, até os detalhes mais pequenos passam a carregar significado. Um número que se repete, uma palavra que surge várias vezes no mesmo dia, uma pessoa que chega na hora exata. Nada é aleatório, tudo é linguagem. Certa vez uma mulher relatou ter perdido tudo de forma abrupta. Emprego, estabilidade, direção. Por meses, orou pedindo uma resposta. Nenhuma veio. Até que, num momento de desespero calmo, ela apenas disse: "Se for tua vontade, me mostra o próximo passo." No mesmo dia, recebeu um convite inesperado para trabalhar com algo que jamais havia considerado. Aceitou por intuição, sem lógica, sem garantias. Em pouco tempo percebeu que aquele novo caminho era o que sempre buscara sem saber. O improvável se tornara o plano perfeito. Jung dizia que o inconsciente nos guia através de acontecimentos simbólicos, e que resistir a eles é como lutar contra o próprio destino. O que ela viveu não foi sorte. Foi alinhamento entre fé e entrega. Mas será que estamos atentos o suficiente para reconhecer quando o invisível nos toca? Quantas vezes o impossível bate à porta disfarçado de perda? Quantas vezes a resposta vem no exato momento em que decidimos parar de insistir? O mistério da entrega é esse. Quanto mais você tenta entender, mais se distancia. Quando aceita o não saber, o caminho se revela. A mente espiritual aprende a cooperar com esse mistério. Ela não exige provas, mas observa com atenção. É como um navegador que confia nas marés. Sabe que o mar pode parecer instável, mas sempre o leva onde precisa chegar. E assim é com Deus. O homem comum tenta remar contra as ondas. O homem entregue ergue as velas e deixa o vento conduzir. Jung acreditava que o verdadeiro ato de fé é permitir que o inconsciente divino conduza a consciência humana. É nesse ponto que a mente deixa de ser apenas instrumento e se torna canal criador. Uma jovem artista certa vez contou que, após um período de orações silenciosas, começou a acordar todas as madrugadas com melodias prontas na mente. Escrevia sem esforço, como se as notas já estivessem esperando para nascer. Em poucos meses compôs músicas que tocariam milhares de pessoas. Não sabia explicar o que acontecia, apenas dizia: "Sinto que não sou eu que escrevo. É como se algo passasse por mim." Esse é o estado de quem se entrega. A mente humana cede lugar à mente divina, e o resultado é criação com propósito. O que antes era talento se transforma em instrumento. Você já percebeu como as maiores ideias surgem nos momentos em que desistimos de pensar? Quando você solta o controle, a inspiração entra. E inspiração é exatamente isso. Espírito em ação. A palavra vem do latim inspirare, sopro interior. É Deus soprando dentro de você. Carl Jung via a criatividade como expressão direta do divino, um modo pelo qual a alma comunica verdades que a mente ainda não compreende. Por isso, a entrega não é o fim da ação, é o começo da criação. Há também fatos curiosos que reforçam essa dinâmica invisível. Muitos inventores e cientistas afirmavam receber suas descobertas em sonhos. Jung documentou diversos casos em que a solução para um problema científico aparecia após o pesquisador passar por um período de esgotamento e rendição. Como se o inconsciente dissesse: "Agora que você parou de tentar controlar, posso te mostrar." A entrega abre portas para essa sabedoria interior, que não vem da lógica, mas da comunhão entre espírito e matéria. Mas o que aconteceria se começássemos a aplicar essa confiança nas pequenas coisas? Se, em vez de insistir em nossos planos, perguntássemos com sinceridade: "Deus, o que o Senhor quer fazer através de mim hoje?" Quantas respostas silenciosas surgiriam na forma de coincidências, de paz repentina, de direções inesperadas.
Talvez o milagre esteja sempre à nossa frente, mas o medo o torna invisível. Quando a entrega se torna hábito, o improvável passa a ser a nova forma do possível. O que antes exigia força, agora acontece por fluxo. Pessoas aparecem no momento exato, oportunidades se alinham, caminhos que pareciam fechados se abrem com naturalidade. E você percebe que não foi sorte, foi sintonia. Deus não cria coincidências, cria convergências. E nesse ponto, algo extraordinário acontece. A vida começa a responder na mesma vibração que você emite. Se há fé, ela devolve fé. Se há gratidão, ela multiplica. Se há rendição, ela conduz. Carl Jung dizia que o mundo exterior é reflexo do mundo interior. E quando a alma se entrega, o universo inteiro se reorganiza para refletir essa harmonia. Mas há um detalhe que poucos percebem, e é aqui que a história muda de eixo. A entrega não é apenas permitir que Deus conduza o caminho, é permitir que Ele revele o destino através de você. E quando isso acontece, você deixa de ser apenas alguém que busca sentido e se torna o próprio instrumento pelo qual o sentido se manifesta. E então, uma nova pergunta surge, mais silenciosa e ao mesmo tempo mais poderosa que todas as anteriores. Será que a verdadeira entrega não é o fim do controle, mas o início da coautoria com Deus? Há um momento em que o caminho da entrega é testado com intensidade. Tudo parece calmo, até que algo inesperado acontece e a fé precisa deixar de ser discurso para se tornar raiz. O universo, que antes parecia fluir suavemente, de repente silencia. As respostas não vêm, os sinais desaparecem, e o coração se vê diante da pergunta mais antiga do mundo. Será que ainda confio, mesmo sem ver nada? É nesse ponto que o espírito amadurece. Carl Jung dizia que a consciência só se expande quando confrontada com o caos. E é exatamente no caos que a entrega prova sua verdade. A paz não é mais um sentimento passageiro, mas uma decisão. Você escolhe confiar, mesmo quando tudo parece contrário. Muitas pessoas desistem aqui. Acreditam que Deus se afastou, quando na verdade Ele apenas mudou de frequência. O silêncio divino é sempre uma preparação. A ausência é o disfarce da lapidação. Quando Deus parece distante, é porque está mais perto do que nunca. Mas agora trabalhando dentro, não fora. Jung dizia que o inconsciente é o grande laboratório da alma e que toda transformação profunda nasce da escuridão. Por isso, o momento em que tudo parece parar é o mesmo em que o milagre começa a ser moldado. A entrega total é aceitar essa escuridão com fé, sem fugir dela, porque ela é o ventre do novo. Mas o que você faz quando o invisível parece te esquecer? Quando nada se move? Quando o tempo parece zombar da tua esperança? É aí que a entrega se torna coragem. Não é mais sobre esperar resultados, é sobre permanecer em paz no meio da incerteza. Deus testa o coração não para saber o quanto você suporta, mas para mostrar o quanto Ele já o transformou. Quando a alma aprende a descansar mesmo no silêncio, o medo perde completamente o poder. Certa vez, um homem que vivia um tempo de aparente fracasso decidiu continuar orando, mesmo sem ânimo. Durante meses, nada mudou. Até que uma manhã, ao abrir a janela, sentiu algo inexplicável. A mesma vida que ele julgava vazia agora parecia sagrada. As paredes, o sol, o vento, tudo carregava uma presença silenciosa. Não havia nada novo fora, mas dentro dele algo tinha se acendido. Jung chamaria isso de integração, o momento em que o homem deixa de buscar Deus fora e o reconhece dentro. A entrega, enfim, havia se completado. E se for isso o que Deus faz conosco? E se Ele permitir o vazio para que a plenitude possa nascer? Essa é a reviravolta que poucos percebem. O aparente abandono é, na verdade, o início da comunhão. Quando tudo se cala, o divino começa a falar na linguagem da experiência. O que antes era pedido, vira aprendizado. O que era luta, vira escuta. O que era resistência, vira gratidão. A entrega não elimina os desafios, mas muda o modo como você os atravessa. Antes, você pedia para o obstáculo sumir. Agora, pede para aprender com ele. Antes, via o tempo como inimigo. Agora, o reconhece como aliado. Tudo o que parecia atraso revela propósito.
Tudo o que parecia perda mostra direção. E quando isso acontece, o coração entende algo essencial. Prosperar é viver em estado de confiança, mesmo quando os ventos mudam de direção. Há um ponto de virada silencioso, quase invisível, que marca a maturidade espiritual. É o instante em que você deixa de orar pedindo e começa a orar oferecendo, de Senhor me ajuda, para Senhor me usa. Essa mudança altera a vibração da alma. É quando a tua fé deixa de girar em torno das tuas necessidades e passa a girar em torno do propósito divino. A vida então começa a responder de outro modo. As portas não se abrem apenas para te favorecer, mas para te posicionar como instrumento. Carl Jung dizia que o homem só encontra sentido quando percebe que é parte de algo maior do que ele mesmo. E a entrega revela exatamente isso. Você nunca esteve separado do plano divino. Tudo sempre esteve acontecendo a favor da tua expansão. Até o que te feriu fazia parte do desenho. A alma que entende isso deixa de resistir à vida e começa a dançar com ela. Mas há um detalhe que transforma tudo. Depois da entrega verdadeira, Deus começa a agir com velocidade. O que estava parado se move. O que parecia impossível se realinha. As oportunidades surgem não como prêmio, mas como consequência natural da harmonia interior. Quando a alma vibra em fé, o universo inteiro responde em sintonia. E o que antes era sonho distante, passa a acontecer com naturalidade assustadora. A mente espiritual percebe, então, que a prosperidade não é sobre ter mais, mas sobre ser mais consciente, mais presente, mais canal. É quando você entende que o propósito não é destino, é estado. Ele não está lá na frente, está aqui, agora, em cada gesto, em cada pensamento, em cada escolha que nasce da confiança. E é nesse exato ponto, quando o homem deixa de buscar fora e começa a viver de dentro, que algo misterioso se aproxima, pronto para ser revelado. Porque a entrega, que parecia o fim de uma jornada, é apenas a preparação para o encontro supremo. E a pergunta que surge, inevitável e sagrada, anuncia a chegada da última etapa. O que acontece quando Deus, que sempre guiou o teu caminho, finalmente se revela dentro de ti como aquele que caminha? Quando a alma finalmente compreende que não precisa entender tudo para viver em paz, algo dentro dela muda para sempre. O coração deixa de correr atrás do futuro e começa a habitar o presente com serenidade. A mente, antes cheia de ruído, se torna templo. E é nesse espaço silencioso que o espírito começa a governar. Carl Jung dizia que o homem que se conhece profundamente encontra no próprio inconsciente a presença viva do divino. Entregar-se, então, é descobrir que Deus nunca esteve distante, mas aguardava o momento em que você se aquietaria o suficiente para ouvi-lo. A prática da entrega é diária. Não é um evento único, mas um exercício constante de confiança. Todos os dias, ao acordar, há uma escolha a ser feita: viver guiado pelo medo ou guiado pela fé. E a diferença entre um e outro está em um simples gesto interno: o de soltar. Soltar o controle, soltar a ansiedade, soltar a necessidade de saber o que vem depois. Cada vez que você solta, a mente se expande e o espírito assume o leme. E com o tempo, você percebe que a vida não se tornou mais fácil, mas se tornou mais clara. Tudo ganha sentido quando a mente se submete à sabedoria divina. Mas como viver isso na prática? Comece observando os pensamentos. Quando vier a preocupação, não lute contra ela, apenas perceba. Diga a si mesmo: eu escolho confiar. Quando sentir medo, respire fundo e lembre-se: Deus está conduzindo, mesmo que eu não veja o caminho. Quando algo fugir do controle, transforme a reação em oração. Senhor, me ensina o que eu preciso aprender aqui. Esse é o exercício da entrega. É simples, mas profundo. É o treino diário de transformar a resistência em fé ativa. Há também um segredo poderoso. A mente espiritual não busca dominar o mundo, mas dominar a si mesma. O verdadeiro poder não está em controlar os acontecimentos, mas em não ser controlado por eles. Carl Jung dizia que aquele que olha para fora sonha, mas aquele que olha para dentro desperta. Quando você aprende a voltar-se para dentro com confiança, descobre que toda resposta espiritual nasce do silêncio, não da pressa. E nesse estado,
O medo perde o domínio. O ego se dissolve e o espírito governa com sabedoria. A entrega total faz da tua mente um instrumento divino. O que antes era pensamento confuso se torna direção clara. O que antes era dúvida se transforma em intuição. As ideias passam a vir com propósito e os gestos passam a carregar poder. Você deixa de agir por impulso e começa a agir por inspiração. Deus não apenas te orienta, Ele pensa através de você. E tudo o que nasce dessa união entre fé e consciência se multiplica, porque já nasce abençoado. Com o tempo, a vida começa a se reorganizar. As mesmas situações que antes te feriam agora te fortalecem. Os mesmos desafios que pareciam injustos agora te moldam. A entrega transforma a tua história de dentro para fora, sem ruídos, sem promessas falsas, apenas com a certeza de que Deus sempre esteve conduzindo cada detalhe. Prosperar, então, deixa de ser sobre ter mais e passa a ser sobre ser inteiro. É quando a tua vontade se alinha à vontade divina, e tudo o que é teu começa a te encontrar. E se você se pergunta por onde começar, comece pelo pensamento, porque é na mente que o Espírito planta as sementes do milagre. Treine-se para pensar com fé, falar com sabedoria e agir com gratidão. Não peça pressa a Deus, peça propósito. O tempo certo existe e está sendo preparado enquanto você confia. A rendição não é o fim do poder, é o início do domínio verdadeiro. O controle humano te limita, mas a entrega te liberta. Por isso, neste instante, feche os olhos e diga a si mesmo: eu entrego minha mente a Deus. Diga mesmo que seja em silêncio, mesmo que a fé ainda seja pequena, porque Ele ouve até o que o coração ainda não consegue dizer em palavras. Essa é a semente do novo ciclo. E se esta mensagem falou com você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa de paz e escreva nos comentários, mesmo que anonimamente, a tua frase de fé: eu entrego minha mente a Deus. E se inscreva no canal para continuar essa jornada de consciência, fé e propósito. Porque quando o ego se cala, o Espírito fala. E quando o Espírito fala, a vida inteira se alinha.